Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Que o Espírito Santo possa falar com você nessa mensagem, que essa mensagem venha te dar forças, que essa mensagem venha te dar esperança e que principalmente ela te proporcione um momento a sós com Deus. O Espírito Santo possa estar junto com você na tua casa, te abençoando, e toda terça-feira, às 18 horas, até o fim desse ano, nós sempre teremos aqui uma mensagem para abençoar a tua vida, uma mensagem para fortificar a tua caminhada. Sem mais delongas, vamos para a mensagem. Eu não tenho dúvidas que essa mensagem de hoje foi lapidada diretamente por Deus para chegar até você, para chegar até a tua vida, até a tua casa. Essa mensagem, sem dúvidas nenhuma, é uma carta de amor e esperança de Deus diretamente para você. Abra comigo lá no capítulo 9 do livro de Atos. Atos capítulo 9, no verso 3, diz o seguinte: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve esse 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui nós temos a história de Saulo, que depois se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja. E esse é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia em que Saulo tem o seu primeiro encontro com Jesus. E eu quero pensar aqui algumas coisas, mas o tema principal dessa mensagem hoje é: o que acontece quando Deus me corrige? E quando eu comecei a pregar, lá com os meus 12 anos de idade, um dia eu estava pregando e eu conheci um grande pregador, que foi uma inspiração para mim. E eu perguntei para ele, falei assim: qual que é o segredo? Como que você prepara uma pregação? E ele falou assim: a maior pregação da tua vida é o teu próprio testemunho. E a maior pregação e a maior sermão que Deus pode te entregar é aquele que você está vivendo. E às vezes a gente não precisa nem mesmo ter uma coisa especial vivendo na vida para poder pregar a respeito daquilo. Às vezes coisas simples do nosso dia a dia podem muitas das vezes significar uma mensagem que Deus quer entregar a alguém. E pensando bastante a respeito disso, eu comecei a pensar sobre qual é o momento em que eu estou vivendo. O que tem acontecido no meu dia a dia que pode se transformar em uma mensagem. E recentemente eu troquei os meus óculos. Faziam 5 anos que eu estava com os mesmos óculos. Às vezes os mesmos óculos, né? Às vezes eu olhava para o horizonte e não conseguia enxergar mais nada, mesmo estando de óculos. E através desse acontecimento bobo, Deus começou a ministrar no meu coração diversas mensagens a respeito de visão. E eu passei o dia procurando várias mensagens que falam, vários trechos bíblicos que falam a respeito de visão. E o de Saulo foi o que mais me chamou a atenção, porque ele nos desperta para várias áreas da nossa vida. Uma das primeiras coisas que ele me desperta é que Deus começa a corrigir a Saulo no caminho quando ele está indo para fazer algo errado. E aqui eu começo uma das primeiras chaves que eu quero entregar para você aqui nessa pregação de hoje, que é o que? Deus sempre vai te corrigir no caminho. Por isso é no caminho que você tem que estar extremamente atento e sensível à voz do Espírito Santo. Porque é quando você está em direção a algo que Deus começa a te corrigir. Se você chega no destino e anda todo o caminho sem ouvir a voz de Deus, raramente você vai conseguir ouvir a voz dele quando você já chegou no destino. Mas é no caminho em que Deus começa a te dar a instrução do que você deve fazer e como você deve se fazer. Daniel, qual é o embasamento bíblico que você tem para falar a respeito disso? Saulo, como nós acabamos de ler, foi um dos principais, recebeu a instrução no caminho. Nós temos também Abraão, recebeu a instrução antes de sair e quando estava no caminho também em direção à terra prometida.
dentre vários outros personagens. É muito importante que você aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo durante o caminho de construção da sua jornada. Não adianta você querer falar com Deus e consultar a Deus depois que você já chegou em um lugar, porque é no caminho que você tem a chance de recalcular a sua rota. Muitas das vezes, quando a gente pega um GPS, a gente erra um caminho, assim que a gente erra o caminho, o GPS já recalcula e te mostra uma nova direção. Porém, quando você chega no endereço errado e depois tem que sair do endereço errado para ir para o endereço certo, você desperdiçou combustível, você desperdiçou tempo, você desperdiçou muitas coisas, inclusive a sua energia, a sua paciência de ir para um lugar errado, agora tem que ir para o lugar certo. Porém, quando você aprende a ouvir a voz do GPS, se você errar o caminho, automaticamente você já se corrige e você consegue ir em direção ao caminho certo. Essa é uma das primeiras chaves que a gente precisa pegar aqui da história de Paulo. E principalmente nós conseguimos entender que muitas das vezes, às vezes nós vamos passar pelo mesmo caminho, por um caminho que nós já estávamos acostumados a fazer. Não era a primeira vez que Paulo estava indo para Damasco. Saulo, no caso ainda, já tinha ido para Damasco outras vezes, ou seja, era um caminho que ele conhecia, mas foi em um dia específico em que Deus resolveu ter um encontro pessoal com ele. Assim também pode ser no seu dia a dia. Não despreze as mensagens e o agir de Deus no seu dia a dia. Às vezes você fala, é impossível que Deus fale comigo no caminho para o meu trabalho, porque eu faço ele todo dia e nada acontece. Um dia você pode estar indo no caminho do teu trabalho e Deus te conecta a uma pessoa que te abre uma nova oportunidade. Um dia você pode estar indo no caminho do teu trabalho e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo, mesmo que você esteja andando nos caminhos que já são do seu costume. Porque Deus, não importa o lugar, Ele vai achar um momento em que Ele vai ter um encontro especial contigo e vai te chamar pelo seu nome. Nesse primeiro ponto, então, Saulo tem seu encontro com Jesus. E a primeira coisa que ele pergunta é, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui acontece algo extraordinário. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Essa frase levanta-te, ela aparece algumas outras vezes em alguns outros trechos bíblicos. Elias, o grande profeta Elias, em um momento de muito temor, ele se esconde em uma caverna, em um período de perseguição. E quando Deus vai falar com ele, qual é a primeira coisa que Deus fala para ele? Levanta-te. Aqui vem a segunda chave dessa mensagem. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem fica no chão. Por mais que você esteja caído, se você quer realmente ouvir a voz de Deus, levanta-te da situação que você está. Levanta-te com fé, levanta-te com determinação, porque a sua determinação vai fazer a diferença na tua vida. Todas as vezes que Deus aparece para falar com alguém que está em uma situação de ser repreendido ou de correção, Ele sempre começa do mesmo jeito, levanta-te. Por isso eu estou te falando hoje, levanta-te. Essa situação que você está passando hoje não vai te derrubar. Levanta-te, porque Deus vai falar com você e vai te dar uma nova instrução, um novo caminho. Não é porque você estava no caminho errado que você vai continuar no caminho errado, porque a partir de hoje Deus vai começar a ministrar algo no seu coração, a te mandar pessoas para conversar com você e te dar a direção do caminho certo. Mas para isso você precisa se levantar e ir em direção ao novo caminho. Não tem problema nenhum se enquanto você estava indo no caminho você atolou, você caiu, mas você precisa levantar para agora começar a seguir numa nova direção, em um novo caminho. E continua, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Aqui eu quero trazer um outro texto que está lá em 2 Samuel, para a gente falar a respeito das amizades e das companhias que andam ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ver a história de um personagem bíblico chamado Amnon. Amnon era um dos filhos de Davi. E Amnon acontece que ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar. Todo ser humano tem algo dentro do coração que não revela para ninguém. Algo obscuro dentro do coração do ser humano. Muitas das vezes
os vícios, alcoolismo, às vezes pornografia, desejo de dormir com várias mulheres, está escondido dentro desse oculto. E quando nós começamos a andar com pessoas que não estão alinhadas com o propósito de Deus, essas pessoas começam a extrair de dentro de nós a pior parte de nós. Quando nós andamos com pessoas erradas, tudo aquilo que nós tentamos conter, porque nós sabemos que é errado, essas pessoas trazem para fora. E mais ou menos é assim que acontece a história de Amnon. Amnon se apaixona pela sua meia-irmã e começa a adoecer de amor. Sabendo que ele não podia fazer nada com ela, ele começa a ficar doente. E eis então que aparece um novo personagem na história, Jonadab. Jonadab era primo de Amnon e ele percebe que Amnon está muito estranho, que Amnon está muito abatido e ele chega para Amnon e pergunta: o que aconteceu com você? Você é filho do rei, por que você está tão triste, que você está tão abatido? Já faz dias que você não come, você está emagrecendo cada dia mais, o que é que está acontecendo com você? E Amnon, em sua imensa angústia, diz para ele: olha, eu estou apaixonado pela minha irmã, mas eu não posso fazer nada com ela, porque se hoje em dia isso já é estranho, imagina naquela época, há tanto tempo atrás. E Jonadab não entendeu que Amnon estava apaixonado por Tamar e não apenas queria ter a Tamar. E Jonadab dá para ele uma estratégia de como ter Tamar. Ele diz para ele: diga para o rei, o seu pai, que você está doente e que você quer que Tamar vá cuidar de você. E quando ela chegar no seu quarto para cuidar de você, você faz o que você quiser com ela. E então Amnon vai e começa a colocar em prática a estratégia de Jonadab. Essa história, nós já sabemos o fim. Tamar chega até o quarto de Amnon e Amnon estupra a sua própria irmã. Essa história ela nos mostra que quando nós andamos com pessoas que não estão alinhadas com o propósito de Deus, essas pessoas fazem com que nós percamos toda a nossa vida. Essas pessoas colocam na nossa mente estratégias para que nós possamos jogar fora tudo aquilo que levamos anos para construir. Com uma amizade errada, você pode colocar o seu casamento de anos água abaixo. Com uma amizade errada, você pode colocar a perder anos da sua carreira. Com uma amizade errada, você pode um dia sair de casa e nunca mais voltar. E eu quero que você pare para refletir a respeito disso. Quem são as pessoas que têm andado com você? Porque se Saulo estivesse andando com as pessoas certas, se Saulo estivesse andando com as pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus, certamente ele não precisaria passar por essa situação. E mais ainda, quando ele tivesse um encontro com Jesus, os amigos iriam dizer para ele: tá vendo? Você precisa servir a esse Deus. Mas Saulo não estava andando com pessoas que tinham um relacionamento profundo com Deus. Então, quando ele teve o primeiro encontro dele com Jesus, essas pessoas não souberam dizer absolutamente nada para ele. A Bíblia não nos conta o que aconteceu com esses homens que estavam acompanhando a Saulo. Mas a única coisa que ela diz é que enquanto Saulo tinha sua maior experiência com Deus, eles estavam em silêncio. Eles estavam emudecidos, porque não sabiam como reagir diante de uma situação dessa. E muitas das vezes, se você não souber escolher os seus amigos, quando você estiver em um momento de aflição e de dor, eles vão ficar emudecidos. Se fosse nos dias de hoje e esses 3 homens que estivessem com Saulo, estivessem dentro de uma igreja, provavelmente quando Saulo saísse desse momento com Jesus, esse encontro com Jesus, os seus amigos estariam orando, estariam louvando, estariam às vezes ajoelhados, dando glória a Deus por terem encontrado com um amigo, pelo amigo ter tido um encontro profundo com Deus. Provavelmente esses 3 homens estariam se alegrando por saber que Saulo finalmente teve um encontro profundo com Jesus. Essa é a importância de você andar com as pessoas corretas. Amnon poderia um dia assumir o trono de Israel, mas colocou tudo a perder, porque um amigo colocou no coração dele uma estratégia para aquilo que é errado. Cuidado com os teus amigos,
que não te repreendem quando você está entrando no caminho errado. Essa mensagem tem tocado muito forte no meu coração nos últimos dias, a respeito das amizades com quem nós devemos andar. Tome muito cuidado com os amigos que passam a mão na sua cabeça, com os amigos que acham tudo que você faz bonito, tudo que você faz divertido, com os amigos que fazem você dar as costas para os conselhos dos seus pais, para os conselhos das pessoas que te querem bem. Porque esses tipos de amigos podem te deixar sozinhos na estrada. Podem fazer você perder todo o propósito que Deus colocou dentro do teu coração. E continuando o texto, continuando o trecho, acontece o seguinte: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aqui acontece algo que eu vou relacionar muito com essa fase em que eu vivi de trocar os meus óculos. Todas as vezes quando Deus vai fazer uma transformação na tua vida, quando Deus quer mudar o teu cenário, quando Deus quer mudar o teu coração, quando Deus quer mudar a sua realidade, Ele sempre vai te deixar em um período de cegueira. Ele sempre vai te deixar em um período onde você precisa ser 100% dependente dEle. Ele vai te colocar em um momento onde você vai dar a mão para Ele e Ele vai te guiar em tudo. Seja para acordar, para deitar, para fazer qualquer coisa. Todo momento de grande transformação na tua vida, Deus sempre vai te deixar em um período de cegueira, onde Ele vai ser o único guia da tua vida. Para que quando você abra os olhos, você se lembre do caminho aonde estava e de agora para onde você está indo. Para que quando você abra os olhos, você consiga usar o teu melhor, você consiga enxergar o que Deus fez na tua vida. E no momento em que você está na cegueira, em que você está em completa dependência de Deus, é o momento onde você mais treina novas habilidades. É onde você aprende a usar a tua audição como você nunca usou antes. É onde você aprende a usar o teu olfato como você nunca usou antes. É onde você aprende a distinguir as vozes das pessoas que são boas e as vozes das pessoas que não são. É onde você aprende a distinguir aonde você pode pisar e aonde você não pode pisar. No momento da cegueira, é o momento onde Deus mais te prepara para viver a melhor fase da tua vida. No momento de maior cegueira, é o momento onde Deus mais faz você despertar aquelas habilidades que você achou que nunca fosse ter. Porque é no momento de cegueira, é no momento que a sua dependência é completa e total dele, em que você entende que realmente Ele é o único capaz de guiar e cuidar da tua vida. Quando Deus nos corrige, muitas das vezes é doloroso. Quando Deus nos corrige, quando Deus corrige o nosso caminho, muitas das vezes nós passamos por alguns momentos de vergonha. Não porque Deus é mau, mas porque nós temos que colher as consequências dos nossos erros. Muitas das vezes, quando Deus corrige os nossos caminhos, nós ficamos completamente cegos. Mas nessa fase em que eu passei por essa mudança da troca de óculos, eu percebi uma coisa. Às vezes é melhor que Deus nos corrija e nos permita ver o novo, do que nós passemos toda a nossa vida acreditando que estamos verdadeiramente enxergando. É muito melhor que Deus nos coloque em um período de cegueira e depois nos devolva a vista, para que nós possamos enxergar agora de fato, para nós enxergarmos as coisas como elas verdadeiramente são, do que nós passarmos toda a nossa vida acreditando que estávamos vendo as coisas certas e o caminho certo. Acredite, Deus cuida de você e Ele vai te corrigir sempre que for necessário. E não enxergue isso como algo ruim. Entenda que todo o período de cegueira é o momento em que você mais se aproxima dele e é o momento em que mais a tua carne, em que mais o teu espírito se torna forte e fortalecido nele
você consegue avançar para novos caminhos. É através desses momentos em que nós entendemos o como um pai cuida tão bem dos teus filhos. Quero que você, nessa noite, entenda que, independente do momento que você esteja vivendo agora, se você está com medo do caminho por onde você está seguindo, peça a Deus que Ele encontre você no caminho e que Ele corrija o teu caminho, para que você ande no caminho que Ele separou para você. E não que você ande no caminho que você acredita ser o certo, mas que Ele corrija a tua rota antes que você chegue ao destino errado. Nessa noite, quero interceder por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus alcance a tua vida, a tua casa, alcance a tua mente, o teu coração, e que Ele tenha um encontro tão profundo contigo, que Ele mude a tua rota, que Ele corrija os teus caminhos e te coloque verdadeiramente na estrada que Ele separou para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua casa e o teu coração. E que aonde você pisar, que a presença do Espírito Santo esteja junto com você. Deus abençoe a cada um de vocês.